alto do rio do Itajaí, e no qual os solos que predominam na região são o Podizoico vermelho amarelo, o cambissolo Podizoico bruno acinzentado e o glei pouco úmico. Então, na localidade da bacia, em específico, há um mosaico de solos Paleozoico vermelho amarelo álico com cambissolos álicos. Pode passar. Então, a gente pode ver que na localização da bacia, então, há uma formação florestal bem diversa, né? E variados usos de solo e superfície, então optou por se calcular um CN composto, no qual se delimitou um percentual de 70% de floresta esparsa e 70% para densa, sendo conferido um CN de 74. Pode passar. Então, depois de definido o CN, foi determinado o parâmetro de armazenamento, que é o S ali na fórmula, em milímetros, que vai identificar a quantidade de perdas iniciais de chuva, e essa quantidade de perdas, ela se materializou no nosso projeto em 20% do parâmetro de armazenamento estimado. Pode passar. Então, com essa definição dos valores de S e também das perdas iniciais, que é o IA, bem como o registro da chuva acumulada, se determinou, então, as quantidades de escoamentos acumulados. Após essa infiltração, foi verificado através da subtração da chuva acumulada pelo escoamento acumulado. Ambos os escoamentos e a infiltração foram estimados pelo método de bloco alternados, como já foi dito anteriormente. Pode. Então, aqui a gente vai ter um gráfico que apresenta os valores do escoamento e infiltração. Nesse gráfico, nós temos também a duração de cada bloco de chuva, como temos 6 blocos, ele se inicia com 5 e termina com 30. E aqui vemos os valores de escoamento, de chuva em milímetros e de infiltração incremental. Pode passar. O hidrograma se caracteriza como uma apresentação gráfica da vazão, em específico o exutório de uma determinada bacia em relação a um dado período de tempo. Para definir o hidrograma é necessário 2 componentes, a separação do volume de escoamento superficial e a propagação desse volume para a jusante. Então, agora a gente vai ter como foi determinado o hidrograma unitário da bacia. Pode passar. Aqui com esses valores apresentados, a gente vai determinar o hidrograma unitário sintético triangular. Quando não há dados de vazão conhecidos, delimita-se o hidrograma unitário sintético triangular, para que se possa construir o hidrograma do projeto. Para a construção do hidrograma unitário sintético triangular, foram utilizados os seguintes dados, determinados pelas fórmulas apresentadas. Então, os dados utilizados foram a área obtida na primeira parte do trabalho, que foi de 3,9 km², o tempo de concentração da bacia, também estimulado na primeira parte do trabalho, o tempo de ascensão. O tempo de ascensão ele foi calculado pela fórmula do tempo de pico mais duração de chuva dividido pela metade. Depois temos a duração, que foi como cada bloco de 5 minutos, o tempo de pico, que equivale a 60% do tempo de concentração, e tempo de base, e por último a vazão de pico, considerado um dos valores mais importantes, que vai dar a vazão total em metros cúbicos por segundo em milímetros. Pode. Esse daí é o iatrograma que a gente se obteve com os valores utilizados através do Excel no slide anterior. Pode passar. E agora a gente vai apresentar o hidrograma do projeto. O hidrograma do projeto se dá pela convolução dos valores de escoamento e vazão, produzidos nos hidrogramas unitários das chuvas definidas. Foi considerado uma chuva de projeto de 60 minutos e a duração unitária de 1 minuto por bloco. E seus valores de vazão e escoamento incremental estimados vão ser mostrados a seguir. Então, foi realizada inicialmente uma convolução dos valores. A representação gráfica do hidrograma do projeto, definida a partir dos hidrogramas unitários, está apresentada aqui, onde nós temos uma vazão de pico de 22,86 metros cúbicos por segundo aos 25 minutos de chuva, como uma vazão máxima. Aqui temos 6 valores, determinados 6 blocos de chuva. Esses valores a gente utilizou baseados
na precipitação efetiva que ocorreu nessa bacia. Pode passar. Com isso, terminamos nossa apresentação do trabalho da parte 2, e aqui nós temos algumas referências usadas para a construção desse trabalho. Muito obrigado e boa tarde.